Boa noite, cá estamos. Ora, bem-vindos, o meu nome é Bruno Santos Ribeiro e, peço desculpa, estou aqui para mais um vídeo. Falta aqui umas alterações técnicas, ora, só um momento, tá bom, sim, pronto. Ora bem, já há muito tempo que não fazia um vídeo, resolvi fazer hoje por causa da nova crise política. Já muito se falou e eu também vou falar um pouco, né? Ora bem, vamos ter eleições, como era previsto, no dia 18 de maio. Havia 11 ou 18 de maio, vai ser no dia 18 de maio. Portanto, agora é assim, e eu falo por mim, né? Eu confesso que até gosto, enfim, não é bem uma palavra exata, mas aproximada, destes acontecimentos políticos, não é? Destas crises, não por ser uma crise em si, porque ninguém gosta de crises, mas porque há sempre aquela coisa dos debates, não é? Das campanhas políticas, e eu gosto dessas coisas, sempre gostei. Há sempre aquelas discussões, não é? Agora, quando começa a ser demais, começa a ser chato, né? Porque ainda há menos, há um ano, quase um ano, relativamente a um ano, tivemos uma crise política, né? Com a demissão do António Costa e depois de eleições que deram a vitória ao Luís Montenegro, né? Agora é o Luís Montenegro que vê o seu governo ir abaixo, não é? Por causa da recusa da moção de confiança, e agora novas eleições. Não é? Tá bem, é muito bonito quando há debates e aquelas coisas. Eu, por exemplo, voltando um pouco atrás na história e daquilo que eu me recordo, nunca mais me esqueço quando foi a primeira vitória do Cavaco Silva em 1985. Também houve aquela moção de censura que foi aprovada por iniciativa do PRD, depois foi aprovada com os votos do PS e não sei se mais algum partido. O governo foi abaixo, o primeiro governo do Cavaco Silva, que era um governo minoritário, foi abaixo, né? E houve eleições e depois houve a maioria absoluta do Cavaco Silva. Bom, houve uma discussão, não é, nessas eleições, não é? Por causa dessa moção de censura, portanto, uma crise política. Agora, o Marcelo Rebelo de Sousa, eu não sabia, conseguiu, enfim, é uma força de expressão, né? Conseguiu imitar o Ramalhães por dissolver a Assembleia da República 3 vezes, né? Bom, é a única coisa que tem em comum, por as circunstâncias eram bem diferentes. Eu, no tempo de Ramalhães, era bastante novo, portanto, lembro-me dele como presidente, mas não me lembro quase nada do que ele fez como presidente, né? Mas agora sei que dissolveu a Assembleia 3 vezes, mas era uma altura de início da democracia, né? Ele foi eleito presidente em 1976, ficou até 1986, portanto, estávamos ainda no início da democracia e, portanto, eram tempos muito diferentes de agora, né? Agora, são tempos que, passados 50 anos, do 25 de Abril, quando a democracia devia estar consolidada, quando devíamos estar numa democracia adulta, eis que chegamos a este ambiente quase infantil, não é? A este ambiente de puro jogo político, não é? Que sinceramente só prejudica a classe política
prejudica a política em si e prejudica o país, não é? Por isso é que é muito bem, vai haver eleições, mas sinceramente, um ano depois das últimas eleições, da última crise política, é, é um pouco gozar com os portugueses. Ainda por cima, isto é muito esquisito, reparem que não há uma razão, digamos, específica, não há uma razão concreta, bastante forte, para deitar um governo abaixo, não é? Ora, o que há é suspeitas, não é? O Luís Montenegro, que eu saiba, não está acusado de nenhum crime, não é? O que há é suspeitas, não é? E por causa de uma notícia de um jornal, vai um governo abaixo, não é? Isto é, cheira muito vingança, não é? Portanto, jogada política baixa, não é? É claro, e não só, não é? Isto mostra uma descredibilidade da política em Portugal, não é? Porque de facto suspeitas não havia. O que há, ao que parece, é falta de ética, mas também é assim, deitar um governo, dissolver a Assembleia da República por falta de ética e, portanto, deitar um governo abaixo por falta de ética. Então, nesse caso, havia muitos exemplos no passado para deitar o governo abaixo e para agora, sobretudo agora, não haver eleições, não é? Ontem o Presidente da República, eu não ouvi, só ouvi um bocado da intervenção dele, não é? Portanto, do discurso dele na televisão, porque sinceramente o homem já não tem mais nada para dizer, não é? Enfim, ouvi um bocado, mas não liguei muito, não é? Ele pôs ênfase, destacou, portanto, a falta de ética, não é? Mas sinceramente, um governo ir abaixo, uma Assembleia da República ser dissolvida só por causa de suspeitas, daqui a pouco, se isso continuar assim, então no futuro vai ser crises políticas todos os anos, né? Governos a ir abaixo todos os anos, porque se é assim, basta levantar uma suspeita, é infantil, né? É infantil. Claro que depois há aquela jogada tradicional, aquele jogo tradicional do passa-culpas, né? Também é um jogo infantil, diga-se, né? Que é a esquerda dizer que foi culpa da direita, a direita dizer que foi culpa da esquerda, né? Andamos anos e anos a alterar isto, né? E assim nasceu mais uma crise, portanto, mais dinheiro gasto, mais eleições, né? Quando havia problemas muito mais urgentes a resolver, né? E quando pensa-se que apesar das eleições, se calhar vai ficar tudo na mesma, isto é, e os problemas vão continuar, não é? É na saúde, é na educação, é na imigração, problemas que já vêm de trás, não é? Mas que continuam, porque não são problemas que se resolvem em pouco tempo, não é? Sobretudo a saúde e a educação, são problemas estruturais que, portanto, precisam de soluções a longo prazo, não é? E não um arranjo aqui, outro arranjo ali, enfim. Agora, estas eleições, vamos ver uma coisa. Em primeiro lugar, há quem diga, eu também concordo, Luís Montenegro procurou as eleições
para tentar conseguir fazer uma espécie de golpe, não é de golpe, uma espécie de jogada a Cavaco Silva, não é? Embora nessa altura, que eu me lembro, eu era muito novo, portanto não posso também estar a falar muito, mas acho que o Cavaco Silva não foi ele que provocou. Eu sei que o PRD dissolveu a Assembleia da República, portanto o Cavaco Silva aproveitou a oportunidade, não é? O Montenegro sabe que tem minoria, ou sabia, que agora já não tem nem minoria nem maioria, o governo foi abaixo, e portanto vai arriscar provocar esta crise, não é? Ou pelo menos tender para que ela aconteça, não é? Para depois tentar tirar partido com uma maioria absoluta. Bom, enfim, os tempos são outros, não é? Portanto, o primeiro erro logo o Luís Montenegro não é o Cavaco Silva, não é? Ao que parece, o Cavaco Silva é o modelo dele, mas ele tinha ainda de percorrer muito caminho para chegar ao Cavaco Silva, não é? Não há comparação possível, não é? Segundo erro, os tempos são outros, como eu já disse, não é? E depois, claro, não estou a ver o Luís Montenegro a conseguir uma maioria absoluta como o Cavaco Silva ganhou, não é? O Cavaco Silva tinha um carisma, tinha uma personalidade que depois dele eu só vi no Pedro Passos Coelho. Não vi em mais nenhum político que tivesse uma personalidade e um carisma tão grande como o Cavaco Silva. O Luís Montenegro, eu lembro-me que ele era muito bom na Assembleia da República como líder da bancada parlamentar, de facto, mas isso é uma coisa, outra coisa é ser primeiro-ministro, não é? Portanto, não estou a ver ele a conseguir uma maioria absoluta. Tanto, aliás, como o PS também não vai conseguir, não é? Como é óbvio, não é? Depois, ainda sobre o Montenegro, portanto, outro erro dele foi este silêncio, esta forma de imitar a Cavaco Silva em gerir a crise, não é? Só que o Cavaco Silva é um caso à parte, não é? Cavaco Silva é aquele homem que dá-se ao luxo de comer bolo rei, ou seja lá o que for, não é? De não responder, e só responder quando bem lhe apetece, não é? É um estratega dos silêncios. Eu não conheci político que eu me lembro, não é? Eu não conheci um político que fosse tão hábil, não é? A gerir os silêncios como foi o Cavaco Silva, não é? O Montenegro, não é assim. Ele até pode não ter feito nada de mal, pode não ter feito nada contra a lei, não é? Mas fica sempre a suspeita, não é? E claro, o PS pegou, não é? Porque o PS está mortinho por se vingar, como eu já disse há pouco, não é? Os socialistas nunca digeriram a crise política e o fim do governo do Costa, não é? Que eu sinceramente também não me lembro muito bem, mas havia suspeitas mais definidas, mais concretas. E se formos a falar em ética e em moral, então o Costa nem nunca deveria ser primeiro-ministro, não é? Se agora suspeitas servem para dissolver a Assembleia da República, não é? Então no tempo do António Costa, aqueles governos nunca deviam ser governos, porque o António Costa, eu sei que eu já disse muitas vezes, mas não me canso de dizer, aquele homem devia ser proibido
de exercer cargos políticos. Infelizmente o homem lá está no Conselho Europeu, né? Enfim, é a recompensa de deixar Portugal como deixou, mas enfim. Mas voltando aos socialistas, eles estão mortinhos pela vingança, né? Querem voltar ao poder, estão sedentos de poder, mas depois, pá, deve haver uma praga, deve haver um problema de visual, de memória, não sei porquê, e de uma falta de seriedade que é totalmente vergonhosa, né? O Pedro Nuno Santos e a Alexandra Leitão, mas neste caso mais o Pedro Nuno Santos, que é o candidato a primeiro-ministro do PS, né? São a nulidade do respeito e da moral na política em Portugal, né? Há outros, mas estes dois, como estão sempre na berlinda, estão sempre falados em todo lado, né? É impressionante. Eles devem ter falhas de memória, não sei. Eu até estive a pensar, né? Reparem, por exemplo, conhecem aquela história, o Conto de Natal, de Charles Dickens, né? Em que há uns espíritos de Natal que vão pegar no Sr. Scrooge e vão levá-lo ao passado, né? E mostrar o que é que ele fez, né? Que nunca fez nada de bem, era um avarento desgraçado, né? Pagava mal os empregados, essa treta toda e pronto, né? Pá, é pena que não haja um fantasma, um espírito para pegar no Pedro Nuno Santos e na Alexandra Leitão e levá-los ao passado, não é muito passado, não é muito tempo atrás, não é? Aos 8 anos do governo de Costa, né? Para lhes mostrar o lixo, que é para não ser pior, que fizeram, né? O Pedro Nuno Santos, que ainda recentemente, acho que foi ontem, disse-me numa entrevista uma coisa que é assim, só posso ter de partir a rir, né? Ou então é de chorar porque o homem precisa ser internado, né? Deve ter alguma doença do foro mental, né? Deve ter falta de memória, não sei, né? Porquê? Porque, diz ele, eu agora não me lembro bem, mas mais ou menos isto, o governo precisa, não é o governo, Portugal precisa de um governo com ética. Em suma, foi isto que ele quis dizer, né? Portugal precisa de um governo com ética, com moral. E eu olhei para aquilo e pensei, mas ele está a falar de quem? Dele? Não é? Dele. Um homem que enquanto ministro no tempo de Costa foi um desastre autêntico, deixou a TAP como deixou, né? Despediu agora não me lembro o nome dela, aquela uma funcionária da TAP, pronto, eu peço desculpa, agora não me lembro, mas despediu por WhatsApp, né? Há suspeitas de dinheiro, né? Portanto, foi um bom aluno em termos de vigarice de António Costa, né? Mas é como se nada se passasse, né? Quem vê agora, né, o discurso do Pedro Nuno Santos, as intervenções do Pedro Nuno Santos e da Alexandra Leitão, vai pensar, não aconteceu nada no tempo do António Costa. Foi uma maravilha, não é? Não houve problemas, não houve crises, a saúde, espetáculo, a educação, espetáculo, não é? É tudo culpa deste governo. O governo tem um ano, não é? Mas azar dos azares, é tudo culpa deste governo, não é? Os 8 anos de António Costa foram anos paradisíacos, não é? Ninguém notou nada, a não ser os socialistas, não é? A não ser os tapadinhos de esquerda, não é? Mas, e de repente, a culpa é deste governo que teve um ano,
não é? É impressionante. Eu nunca vi tamanho descaramento, tamanha falta de vergonha, não é? E depois isto mostra uma coisa, mostra a decadência da política em Portugal, não é? Porque desde algum tempo que a política em Portugal é quase sempre isto, é quase sempre aquele jogo de passa-culpas, aquele jogo de populismo infantil, de joguinhos, não é? Coisinhas, sinceramente, que não alimentam em nada a esperança de um Portugal melhor, e ainda por cima sabendo nós que lá fora as coisas estão más, não é? E já agora, eu não ia falar, mas vou ter de falar, imagine-se se o Capitão Miguel ganha as eleições presidenciais, ou o Gouveia e Melo, não é? Então aí, por amor de Deus, não é? Isto vai de mal a pior, não é? Mas vivemos nesta decadência da política em Portugal, não é? Não há políticos sérios, não há políticos competentes, e os que há ou não estão ou pronto, enfim, estão quase adormecidos, não se ouve falar muito deles, e quando se ouve, não é mais nos comentários, por exemplo, a Cecília Meirelles e o Miguel Morgado, né? O Pedro Passos Coelho, há muita gente que quer o seu regresso, mas ele parece não estar virado, porque ele já viu naquilo em que se tornou política em Portugal, não é? Porque, por exemplo, antigamente, não é? Quando era novito, não é? Pá, havia o Mário Soares, o Cavaco Silva, o Ramalhantes, o Álvaro Cunhal, o Francisco Lucas Pires, o Freitas Amaral, pá, tudo gente com ideias e opiniões completamente contrárias, mas tinham bom senso, tinha presença de Estado, né? Tinha uma retórica e um discurso fluido, bom. Podemos não estar de acordo, por exemplo, eu não concordo nada com o Álvaro Cunhal, peço desculpa, mas que o homem falava bem e se falava, né? Não é agora como o líder do Partido Comunista, que, enfim, não é? Não tem grande jeito para discurso, né? Enfim, não tem grande jeito, né? Não tem o carisma, pronto, enfim. E com isto, depois aos pequenos partidos, né? Os pequenos partidos, enfim, acho que vai ficar tudo na mesma. Ora bem, portanto, o que é que temos? Temos a Iniciativa Liberal é capaz de subir um bocadinho. O Chega, houve aquela sondagem dos 17% para 13%. Duvido que essa sondagem seja verdadeira, porque hoje em dia, como sabe, a comunicação social em Portugal está toda, ou quase toda, virada à esquerda, portanto, qualquer sondagem parece-me tendenciosa. Mas é um facto que os últimos escândalos afetaram um pouco o Chega, e é pena, né? Porque o Chega vinha com aquela ideia de partido de limpeza, partido para limpar a corrupção, e afinal vai saber, é igual aos outros, portanto, enfim. Já agora, esta estratégia do Chega de pôr-se moralmente e eticamente acima do PS e do PST como o Partido Salvador, não é? É uma coisa mesquinha, não é? Enfim, querem ser vistos como os morais, os éticos da pátria, não é? E, enfim, né, já se descobriu escândalos no partido, portanto, não sei porque é que insistem neste jogo, ainda por cima comparar o Luís Montenegro com o Zé Sócrates não tem cabimento nenhum, né? Depois, quanto ao resto, PCP, Bloco de Esquerda, Bloco de Esquerda, PCP,
Os verdes não, o PAN e o LIVRE, eu acho que eles estão a ver, desses 4, não é? Há 3 cadeiras e há um que vai ficar de fora. E eles estão à volta das cadeiras, não é? E a correr, depois atentos a ver quem é que não fica de fora, porque se calhar um deles vai desaparecer do Parlamento. Não é? É pena não serem todos, que não façam falta nenhuma, mas um deles vai sair do Parlamento. Pelo menos é a minha ideia. Agora, eu gostava, e para acabar, eu gostava que entrasse um destes partidos que não entraram ainda no Parlamento, a saber, a Nova Direita, o ADN ou o PPM. Bem, o PPM é completa fantasia, não é? Não tem hipótese nenhuma. Longe vão os tempos em que o PPM tinha voz na política em Portugal. Agora é um partido completamente invisível. Já o ADN esteve perto nas últimas eleições, não conseguiu. E a Nova Direita, para mim, são partidos que já há muito tempo que mereciam estar na Assembleia da República. Pronto, é isto, não é? Vai haver novas eleições, nova campanha, novos debates, a mesma coisa de sempre, não é? Eu adorava que o PS, depois do que fez nos 8 anos do governo, levasse, fosse seriamente castigado, porque é uma desgraça se o Pedro Nuno Santos e muitos que estiveram no governo, dos governos do Costa, voltarem ao poder, não é? Por amor de Deus, não é? É a mesma coisa que uma equipa de futebol estar a perder 10-0, não é? Perder 10-0 num jogo e depois no jogo a seguir pôr novamente os mesmos jogadores, não é? Ou então o mesmo treinador, não é? É uma coisa que não tem lógica nenhuma, não é? Eu espero que o povo português acorde e dê uma oportunidade a novos partidos, não é? Porque o PS e o PSD já sabemos o que é que a casa gasta, não é? E estes últimos anos, sinceramente, enfim. Só um abraço, peço desculpa, desta vez demorei tempo demais, o vídeo está muito comprido, mas pronto, olha, um abraço, que partilhem, façam gosto e até à próxima, tá bom? Adeus.